A partir de agora, visão do momento. Informação e credibilidade. Falando de política, economia, saúde, educação e segurança pública. Mediador Dr. Ramon Butти. Visão do momento. Só aqui. Bem, ouvintes da Rádio Visão, estamos aqui hoje para mais um Visão do Momento, recebendo aqui em nossos estúdios o Coronel Demétrios e o Tenente Antônio. O Coronel Demétrios é o comandante regional do Corpo de Bombeiros e o Tenente Antônio é o Relações Públicas do 5º Batalhão do Bombeiro Militar em Uberlândia. Então, Coronel, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. O objetivo nosso do programa é informar bem a população a respeito das atividades do Corpo de Bombeiro, né, as suas necessidades, a prevenção de incêndios e outros serviços prestados pelo Corpo de Bombeiro que são relevantes, né, com salvamento de vidas e intervenção em incêndio, entre outras atividades. Então eu agradeço muito a sua presença, seja muito bem-vindo, juntamente com o Tenente Antônio, e já começo aqui com uma pergunta que diz respeito à parte administrativa do 5º Batalhão e também da região militar, aqui é a 9ª região militar, né? Estou acostumado a falar do 5º, que era de Uberaba, mas aqui é a 9ª. Tive o prazer de trabalhar com a sua pessoa por pouco tempo, mas foi importante aí a nossa troca de informações e ideias, né, de aprimorar cada vez mais o nosso trabalho. Então, Coronel, qual a estrutura daqui da região do Corpo de Bombeiro Militar? Inicialmente agradecer a oportunidade de estarmos no seu programa, termos um momento para conversar com a sociedade de uma maneira geral e levar orientações e informações. O Corpo de Bombeiros, ele está com uma unidade em Uberlândia, que é o 5º Batalhão de Bombeiros Militar, sediado na Avenida Rondon Pacheco. Ele está vinculado a ele as cidades de Araguari, Ituiutaba e hoje Patrocínio, onde ele tem pelotões nessa região, uma companhia em Araguari. A região de Uberaba, nós temos o 8º Batalhão na cidade de Uberaba e outros pelotões em Araxá, Campos Altos, também em Iturama e Frutal. Patos de Minas também é uma região que pertence a nós. Temos um pelotão na região Unaí, né, no noroeste, e iremos inaugurar dia 29 de junho o pelotão de Paracatu, que será também mais uma conquista para o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, que contará com mais uma unidade na região. Então nós contamos aí com 99 municípios que são atendidos na região do 2º Comando Operacional, que é essa região toda que a gente citou aqui. O Corpo de Bombeiros hoje, né, ele tem um papel definido pela Constituição e ele atua na busca e salvamento, no resgate, que é o atendimento pré-hospitalar que realizamos, no combate a incêndio e principalmente na prevenção dos incêndios, que é uma área técnica que envolve exatamente os projetos de prevenção contra incêndio que são realizados na época da construção das edificações, na renovação dos alvarás, que também é uma área extremamente importante, da qual nós falaremos mais tarde. Bem, Coronel, com relação aos equipamentos e viaturas, nós temos visto notícias, dizem há uma carência de viaturas e demais equipamentos para o bombeiro militar, da região como um todo. Então, eu gostaria que o senhor falasse a respeito disso, o que realmente ocorre, das suas necessidades, do efetivo existente e até do que está aí para chegar aí como reposição de quadros e também de equipamentos e viaturas. Sim, nós teremos a chegada proximamente, já foi autorizado pelo governo do estado, a aquisição de várias unidades de resgate. Só para Uberlândia serão cerca de 5 viaturas. Esse processo já se iniciou na Diretoria de Apoio Logístico em Belo Horizonte. Elas já estão sendo iniciadas as compras. Temos também um apoio do Ministério Público para a aquisição de uma outra unidade de resgate, já seriam 6 só para Uberlândia. Ela também já está em uma empresa especializada na cidade de Betim para fazer toda a transformação e adequação às normas que especificam os equipamentos, as características que o veículo tem que ter para atingir esse trabalho. Então esperamos que num curto espaço de tempo já tenhamos essas 6 viaturas, unidades de resgate, à disposição do 5º Batalhão somente em Uberlândia. Existe também já a autorização para adquirir mais unidades de resgate para a cidade de Patrocínio, Araxá e também Uberaba. Consequentemente, com a chegada dessas novas viaturas, que é um planejamento natural
natural que é feito na instituição, aquisições novas que sempre são bem-vindas, novas aquisições também estão sendo feitas na capital, em Belo Horizonte, e consequentemente é possível oxigenar a frota, otimizar o atendimento, né, da emergência, que é sempre importante, em toda a nossa região, em todo o estado de Minas Gerais. Da mesma forma, novos equipamentos já estão sendo adquiridos em Belo Horizonte, que quem centraliza essas aquisições e já estarão chegando a todas as unidades do estado de Minas Gerais, inclusive Uberlândia e região. Um trabalho natural, né, de aquisições e reposição de material. Mas mesmo assim, o bombeiro não deixa de atender a todos os chamados, né, coronel? Com certeza. Hoje nós temos um trabalho integrado na 9ª RISP, onde funcionam conjuntamente 190, 193. Então os nossos atendentes estão próximos, né, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, para que da melhor forma possível possam receber esses chamados. É importante dizer, doutor Ramon, que nesse atendimento inicial, em que o nosso bombeiro está conversando com o solicitante, ele já inicia o trabalho propriamente dito do bombeiro. Muitas das vezes é comum, por exemplo, mães com seu filho, um bebê de colo, a criança engasgada, ela solicitando ali um apoio do Corpo de Bombeiros, e naquele primeiro momento, muitas das vezes essa orientação que é dada faz com que o quadro seja revertido, a criança retorne à respiração normal, a mãe tem uma orientação. Então são dicas de prevenção, de orientação fundamentais que a todo momento a gente está praticando. O atendente lá do 93, né, o número do Exato. bombeiro, ele está apto a fazer essas considerações, né, sobre aquele quadro que se apresenta naquele momento, principalmente os que atendem criança. Com certeza, porque aquele atendente que está ali, ele já teve uma vivência operacional na rua, então ele já atendeu várias situações, e quando ele vai, que é um rodízio que é feito, é extremamente importante e salutar, quando ele vai para aquela função de atendente, então ele já, ao receber o chamado, ao verificar a situação, já tem um quadro mental do que efetivamente pode estar ocorrendo, e já de imediato já tem uma radiografia, uma orientação melhor, e consequentemente, é óbvio, os outros já estão despachando a viatura, já estão despachando os esforços para fazer face às situações mais diversas. Bem, entre a formação bombeiro militar, coronel, ele recebe instruções sobre todas as áreas de seu atendimento. Eu gostaria de você falar sobre isso. Como é que é a formação do bombeiro militar? Qual é o curso que ele faz? Né? Demonstrarmos aqui à população que ele está apto para atendê-los, né? Hoje o bombeiro militar, ele presta um concurso público, faz um curso para iniciar os trabalhos de 9 meses, 10 meses mais ou menos, onde ele vai ter aulas sobre atendimento pré-hospitalar, noções de anatomia, de fisiologia, para que ele entenda e compreenda como atuar nessa área. Então é uma gama de matérias, com militares já experientes, com profissionais da área de saúde, tem informações, aulas sobre essa parte de prevenção, o combate a incêndio, o que as edificações precisam ter para atender, né, as exigências mínimas, como saídas de emergência, hidrantes, extintores. Então ele recebe essa gama de informações. Paralelo a isso, também tem uma gama de matérias sobre mergulho. Então ele vai aprender a fazer mergulho, e na região aqui nós temos muitas lagoas, rios, que requerem do nosso pessoal um treinamento específico nessa área. Ele vai aprender noções de salvamento aquático para as diversas situações em função dessas águas todas. Ele vai aprender também química, a física do fogo, para fazer as intervenções diversas, né? Enfim, é um preparo técnico, humanístico extremamente amplo, que vai permitir a ele fazer face às diferentes situações que ele vai encontrar. E esse treinamento é permanente, ele está sempre sendo mantido ali dentro dos cursos fornecidos aí pelo batalhão. Com certeza, depois desse treinamento inicial que o habilita a carreira, anualmente ele é submetido a outros treinamentos para que atualize aquele conhecimento que ele adquiriu inicialmente. Então, anualmente ele é recolhido, fica um determinado período fazendo esses treinamentos, reciclando, recebendo novas informações para voltar a atuar. Então, isso é constante. Além disso, aqueles que querem fazer curso para sargento, para oficial, vão passar por outros cursos que vão ainda especializá-lo ainda mais. Então, assim, o treinamento e o curso é uma constante na profissão do bombeiro militar. Entre os atendimentos de resgate de vítimas de acidentes ou acidente doméstico, o bombeiro está habilitado como paramédicos nesse atendimento, com base nos cursos que são feitos.
Essa figura do paramédico ela é comum, digamos, em outros países, como os Estados Unidos. A diferença do profissional da área de saúde é que ele está habilitado, né, pelos conselhos de medicina, de enfermagem, a determinados procedimentos específicos, né, como aplicação de medicamentos, que o bombeiro não pode fazer. Então, o atendimento pré-hospitalar do bombeiro militar se restringe a outras atividades que não aquelas que já estão definidas nos conselhos para aqueles profissionais. Então, ele mobiliza, ele faz análise primária, etc, etc. Mas existe um limite de atuação que ele deve observar, que somente o profissional de saúde poderá atuar. E dali mesmo, do local do acidente, ele já avisa previamente o local, o hospital para onde ele vai conduzir aquele acidentado, da situação que ele se encontra. Com certeza, todo o plantão do Corpo de Bombeiros, né, no 193, que eu falei anteriormente, ao assumir o seu trabalho, ele já procura saber a situação de atendimento em toda a cidade, as unidades, atendimento imediato. Quando ocorrerem os eventos, ele possa orientar a guarnição que está em campo atendendo qual o direcionamento. Então existe todo um trabalho de retaguarda que é feito constantemente para que haja fluidez, haja destinação para os atendimentos. Caso contrário, a gente pode colapsar o processo. Com relação aos acidentes, coronel, é comum a gente ver passando pelas ruas da cidade as pessoas caídas ao chão, às vezes com acidente de motocicleta. Qual a orientação do bombeiro para esse tipo de atendimento de terceiros para aquela vítima? Veja bem, o acidente com o motociclista, até a bicicleta, são muito comuns, de certa forma, na nossa região. E a gente tem que lembrar, doutor Ramon, que diferente do carro, do veículo, do automotor, para-choque, digamos assim. Do motociclista é a cabeça. A cabeça e o corpo. As pernas, o joelho. Quem suporta o choque, aquela dinâmica ali, aquela carga, invariavelmente é o piloto. E muitas das vezes, seu passageiro, né? Que a gente sabe que tem isso. Então, como a gente não sabe a dimensão daquela lesão, o importante é esperar o atendimento especializado. Aí sim, a pessoa qualificada, especializada, possa fazer o primeiro atendimento, verificar quais foram os impactos do acidente e que possa estabilizar aquela pessoa e, consequentemente, minimizar os prejuízos, né, os efeitos, as lesões no corpo daquela pessoa, de forma que ela chegue no ambiente hospitalar, no atendimento hospitalar definitivo, com o mínimo de lesões possíveis, além daquelas que ela já teve. Então, a orientação realmente é aguardar esse atendimento especializado para que, aí sim, a gente possa fazer o devido atendimento. Caso contrário, a possibilidade de uma lesão, de um problema maior, pode ocorrer. Pode ser agravada, né? Pode ser agravada. Alertando os demais usuários da via de que deve desobstruir a passagem para o bombeiro transitar com seu veículo, né? E também não parar no local lá do acidente para visualizar isso de uma maneira que obstrua o trânsito e possa provocar um outro acidente. Com certeza. É preciso atentar quando uma viatura do Corpo de Bombeiros está deslocando com a sua sinalização em emergência, é preciso que ela dê prioridade a esse veículo, observando todas as regras de trânsito, é claro, com todo o devido cuidado. Mas se ela está deslocando nessas circunstâncias é porque alguém necessita do atendimento dela. Às vezes, doutor Ramon, até a gente tem que ser enfático, mas aquele que está obstruindo o trânsito pode, inclusive, estar obstruindo o atendimento de um parente dele, que às vezes não está sabendo, e o Corpo de Bombeiros, ou a Polícia Militar, ou a Polícia Civil está deslocando para fazer um atendimento emergencial. Então a gente tem que ter uma consciência humana, coletiva, quando uma viatura, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil está deslocando em situação de emergência, nós temos sim que dar a preferência, porque ele está para atender uma pessoa. Mesmo porque o próprio Código de Trânsito estabelece isso, que tem preferência de passagem, né? Com o sinal intermitente, sirene e as luzes de advertência, é porque ele está em situação de resgate, de atendimento, de necessidade de passagem, né? Então nós vamos observar isso. Eu fico às vezes observando alguns acidentes, as pessoas param para ver aquele acidente, as pessoas diminuem muito a velocidade, o que às vezes provoca ali mais um acidente, até sem vítima, mas uma colisão, e acaba obstruindo o trânsito, que vai provocar inclusive a dificuldade na chegada do resgate naquele local. Então, isso acontece muito, né, coronel? Outra orientação importante, o senhor lembrou, tanto em rodovia como nas vias arteriais importantes, ou mesmo nos bairros, às vezes as pessoas tendem a fazer isso que o senhor falou, devem evitar. A gente tem que fazer com que o trânsito flua da melhor forma possível para que evite outros problemas e que com isso também o socorro necessário
necessário, chegue o mais rapidamente possível, a pessoa seja atendida ou qualquer outra situação de emergência seja feita, as providências adotadas, essa pessoa seja transportada para o atendimento hospitalar o mais rápido possível. Então, é importante que as pessoas tenham essa consciência, sim, e entendam o nosso trabalho. Muito importante são essas colocações. Bem, ouvintes, iremos para um breve intervalo e retornaremos em seguida com o Coronel Demetrios, comandante aqui da 5ª Região do Bombeiro Militar em Uberlândia. Os melhores debates acontecem aqui. Visão do momento. De volta ao Visão do Momento, continuamos aqui conversando com o Coronel Demetrios. Em seguida falaremos com o Tenente Antônio. E eu pergunto, Coronel, com relação ao atendimento do 193, nós temos o policial preparado lá para atender a solicitação do necessitado ali do atendimento, um local de incêndio, mesmo de um salvamento. E é comum acontecer trote nesse número, do bombeiro chegar lá no local não ter nada. E que advertência que o senhor faz sobre isso? As pessoas têm que ter em mente que, ao solicitar o serviço de emergência, seja ele qual for, é somente quando for necessário. Porque todo o aparato está ali preparado, né, 24 horas, todos os dias da semana, para fazer face a uma emergência. As equipes estão condicionadas, em alerta, para que quando entra efetivamente uma situação de intervenção, eles têm que fazer face. Então, todo o esforço, viatura, combustível, treinamento, equipamento, ele é desprendido. Então, quem faz pedido falso, uma informação equivocada, ela tem que ter em mente o seguinte: o imposto dela, ela está jogando no ralo, porque ela está fazendo com que o Estado se mobilize desnecessariamente. E o mais grave, se ela ou um parente dela ou qualquer cidadão precisar efetivamente do atendimento, ela está ali ocupando um momento raro, importante, com um trote, uma informação equivocada, e o outro que precisa vai ser impossibilitado, por exemplo. É uma coisa extremamente grave, sob o ponto de vista só desse aspecto, sem falar no aspecto legal, que agora me foge aqui, mas constitui sim um crime, não sei se contravenção penal, um crime efetivamente. Um crime, mencionamento, né? Noticiar uma situação dessa natureza. E, obviamente, é possível hoje, com os recursos que existem, identificar quem faz esse tipo de coisa e, obviamente, responsabilizá-lo na forma legal. Os pais que orientem seus filhos, as crianças, as escolas. E é interessante a gente lembrar, doutor Ramon, que nós temos um projeto do bombeiro na escola, Bombeiro Mirim, onde as crianças, né, em idade ali, pré-adolescência, são orientadas, muitas das vezes, sobre essas questões. E elas viram, assim, difusores dessas informações, chegam em casa: ô papai, eu aprendi com o Corpo de Bombeiros, com o rapaz foi lá, que a gente tem que fazer isso ao dirigir, tem que tomar esse cuidado com questão de extintor. E esse trabalho também é fantástico. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o número que o senhor tem aí de atendimentos do bombeiro, né? Que são relevantes e importantes, né? Demonstram extremo profissionalismo e uma dinâmica que às vezes as pessoas não entendem, né? Porque com os números que é até mais fácil a gente entender isso. Então, quando a gente só falar dos números, depois a gente fala para o Tenente Antônio para a gente falar sobre a prevenção. E aproveitando também, já para a gente dar um upgrade aqui na nossa conversa, eu falar sobre as construções, né, sobre os estabelecimentos que necessitam da visita técnica do bombeiro e das condições que são exigidas pelo bombeiro. Porque às vezes a pessoa não entende que aquela exigência faz parte de normas pré-estabelecidas que não é a pessoa que faz, já estão previstas na nossa legislação. Com certeza. Doutor Ramon, para o senhor ter ideia, hoje em Uberlândia, nossa central de atendimento 93 recebe em torno de 1.500 a 1.600 chamados dia. É uma média, claro. Dentre essas situações existem os casos mais diversos. Intervenção para incêndio, que é o menor, o atendimento hospitalar, que é o grande gama de necessidades, afogamentos menor, salvamentos, os outros diversos. Hoje, nós temos que em maio, nós atendemos dessas 1.000 e poucas que entram por dia, cerca de 4.000 se tornaram ocorrências efetivas que foram necessárias a intervenção do Corpo de Bombeiros ao longo do mês de maio. A gente chega a 4.000 atendimentos, um quantitativo considerável. Para o senhor ter ideia, no que diz respeito a atendimento pré-hospitalar, Uberlândia é a unidade que mais atende no estado de Minas Gerais, à frente, inclusive, do município de Belo Horizonte. O senhor falou também a questão da prevenção, dos projetos combate a incêndio. É importante lembrar que o Brasil possui uma legislação, o Estado de Minas Gerais possui toda uma legislação, um decreto, que trata dos procedimentos que devem ser tomados pelos empreendedores quando vão fazer um hotel, um comércio, uma indústria, e eles têm que atender, além dos outros projetos de hidráulicos, elétricos, a parte de combate a incêndio. E isso tudo é exigido por normas
né? Normas brasileiras, normas internacionais. E esses projetos, eles têm que passar pelo Corpo de Bombeiros para que o poder público municipal dê o habite, outros tipos de documentos para funcionamento. Esse trabalho do Corpo de Bombeiros, ele é de fundamental importância, porque ele vai ali conferir se o empreendimento está atendendo a essas normas brasileiras, normas internacionais, porque elas são de fundamental importância. Você imagina uma edificação, um hotel, ela tem que ter as condições mínimas para que, ocorrendo um incêndio ou qualquer outro evento, as pessoas possam evacuar daquele local sem risco. Para isso existem as escadas de incêndio, extintores, hidrantes, que têm que ser efetivamente dimensionados. As pessoas têm que ter noção da utilização, treinar, eventualmente, situações dessa natureza. Quanto a isso, a questão da prevenção, nós vamos falar com o Tenente Antônio, conversar um pouco com o Tenente Antônio aqui, pode nos dizer mais a respeito aí do atendimento do 5º Batalhão, Tenente. Nós temos ocorrências de acidentes domésticos, incêndios e acidentes, na utilização de equipamentos. Então, eu gostaria que você explanasse um pouco das recomendações que o bombeiro faz, né, a respeito desses fatos que demandam o atendimento do Corpo de Bombeiro, que pode ser evitado até pela população, né, que evita até um próprio fluxo dessa pessoa para o sistema de saúde, né, que ocasiona aí internações. Às vezes uma pessoa pode evitar um acidente, pode evitar de ficar internada lá numa UTI, que pode ser ocupado por uma pessoa que venha aí a ter necessidade de ser atendida na UTI. Então, seja muito bem-vindo, Tenente Antônio, aqui conosco também, né, e nós vamos passar agora a essa segunda fase da nossa entrevista. Bom dia, doutor Ramon, bom dia aos ouvintes, obrigado em primeiro lugar pelo espaço cedido, né? Realmente diariamente a gente tem uma gama de atendimento assim, muito grande voltado a esse tipo de ocorrência, que são os acidentes domésticos, claro, os acidentes de trânsito, acidentes com crianças principalmente. A gente está entrando agora no mês de junho, mês de festas juninas, fogos de artifício, então são situações que realmente podem trazer algum risco para as crianças, para as pessoas no geral. Pico de afogamento dentro das casas, com piscinas, infelizmente pode ocorrer também. Crianças, principalmente, são vítimas, né? As crianças até 9 anos, a grande maioria de causas de acidente, traumas, são os acidentes domésticos. Seriam afogamentos, queimaduras, intoxicação por medicamento ou produtos de limpeza deixados no local indevido. Então, são situações que realmente grande o número de ocorrências que nós atendemos diariamente. Bom, com relação à prevenção de incêndio, qual que é a recomendação do bombeiro a respeito disso? Porque tem várias situações, né? Ali um ferro elétrico que é deixado ligado, né? Entre outras coisas mais que o bombeiro recomenda nesse sentido. Tem a questão do gás de cozinha também, que é um dos grandes, assim, né? Que as pessoas não tomam, assim. Tem que tomar alguns cuidados para se evitar. Lógico que é um produto que toda casa tem, mas que é importante que a pessoa se atenha ali à validade da mangueira, né? O botijão, verificar as condições, a instalação também é importante, para evitar acidentes com crianças, evitar que elas entrem na cozinha. Quando for preparar os alimentos, deixar cabo da panela voltado para o interior, criança longe de cozinha, para evitar acidentes. Parte elétrica, evitar as famosas gambiarras, né, que as pessoas às vezes costumam fazer, né, e acabam gerando curto-circuito dentro da residência, que pode provocar um incêndio. Velas acesas em determinados locais também, evitar, né? Sempre que for fazer, colocar dentro de um prato com água dentro e deixar a vela acesa, não deixar próximos a cortinas, para se evitar acidentes. É muito comum acidentes ocorrer devido a esse tipo de situação. Crianças também que brincam com fósforo, isqueiro também, já foi causa de muitos inícios de incêndio. Então é importante que os pais supervisionem as crianças. Nós estamos entrando agora no mês de férias escolares, né? Então é importante que os pais aumentem essa supervisão para evitar acidentes. Temos também a situação de férias, tá? E, lógico, outra ocorrência assim, que infelizmente acontece, que às vezes pode ser até fatal, né? É o uso do cerol em pipa também. É importante que os pais supervisionem e não deixem que as crianças usem o cerol. Até a própria linha sem cerol já pode trazer algum risco. Com o cerol ainda pode ser ainda pior, pode trazer até um óbito aí de um motociclista ou até de um ciclista. Bom, com relação às crianças, Tenente, é comum a gente ver crianças colocar os dedos na tomada. A recomendação do bombeiro seria colocar aquelas tampinhas lá nas tomadas, não é isso? Exatamente. Existem produtos no mercado aí que evitam, né, esse contato que a criança tem com as tomadas. É importante que os pais procurem lojas especializadas e usem esse produto para se evitar esse tipo de contato, que pode haver acidente, sim. A criança pode colocar algum objeto naqueles buracos das tomadas, né, e trazer algum risco. É importante, existe um mercado de produtos que protegem o equipamento para que as crianças não tenham acesso. Isso também pode acontecer, sim. Entre os acidentes domésticos é comum a queda de pessoas de altura, queda de telhado, queda de muro.
muro, né? Queda de escada, né? O que recomenda o bombeiro com relação a isso? Ainda tá chovendo ali, as pessoas às vezes querem limpar um telhado, fazer algum tipo de limpeza. Então, que chama um profissional habilitado para isso, que se for utilizar de escadas, que verifica as condições. Um acidente de qualquer altura acima de 2 metros aí pode trazer consequências graves. Às vezes a pessoa vai fazer alguma manutenção no telhado, não verifica as condições desse material, acaba caindo. Nós atendemos muito ocorrências dessa natureza também. É importante que as pessoas façam isso com cuidados, procurem alguém especializado que o façam para se evitar acidentes. Com relação ao atendimento de salvamento, a gente tem notícias de vários afogamentos, né? Principalmente em rios, represas, né? O que recomenda o bombeiro para se prevenir esse tipo de acidente? Exatamente. Aqui na nossa região é privilegiada nesse sentido. Nós temos muitos rios, represas, balneários que todos os fins de semana são visitados pelas pessoas. Infelizmente, nós já tivemos casos de alguns afogamentos aqui nesse ano 2016, né? E o afogamento, invariavelmente, ele está ligado, às vezes, à imprudência, ao uso de bebida alcoólica, que encoraja pessoas. Às vezes a pessoa adentra ali para tentar atravessar e às vezes não consegue. É importante que as pessoas evitem essa mistura perigosa, né? Álcool e rios e represas não é recomendado. Caso essa pessoa for adentrar na água, que não faça isso sozinho, mantenha-se às margens, locais rasos. Às vezes você está num local determinado raso, ali de repente com um passo que você dá, você pode atingir ali um local mais profundo. Sempre, somente novamente as crianças, que às vezes são vítimas disso aí, que os pais devem supervisionar, não deixar elas entrar na água sozinhos, sempre usar coletes, no uso de embarcação, boias, é importante isso aí, para que se evite esse tipo de situação. Bom, com relação ao atendimento de vitimados por acidentes, né, a gente vê que as regras de circulação não são muito bem cumpridas, principalmente pelos motociclistas, né? A maioria dos atendimentos dos bombeiros diz respeito a atendimento de motociclistas, né, principalmente no resgate. O que pode ser feito, né, na visão do bombeiro que atende, é claro que atende ali naquele momento do acidente, o acidentado, para se evitar isso? Exatamente. Os acidentes de trânsito nosso aqui, só para você ter uma ideia, realmente essa questão do motoqueiro, né? A questão de acidente de trânsito nosso aqui, mais de 70% envolve o motociclista. Mais de 70%. Nós tivemos em 2015 quase 4 mil ocorrências. Dessas, 70% foram envolvendo motociclistas de alguma forma, realmente. Então o importante é que o motoqueiro, ele, além de usar os equipamentos obrigatórios, lógico, né? Principalmente prestar atenção na sinalização, né? Velocidade da via, não tentar fazer ultrapassagens indevidas. Isso aí evita o número de acidentes. Às vezes o motoqueiro ali, ele é um veículo rápido, ultrapassa o sinal vermelho. A maioria das vezes, infelizmente, da culpa do acidente, a maioria das vezes é imprudência realmente por parte dos motoristas. O motoqueiro, como principal vítima aí, que representa quase 80% disso aí, é importante que ele redobre a atenção na circulação das vias para que se evite o aumento desses números de acidentes. A imprudência, às vezes, leva muito a isso, né, tenente? Somente diz respeito ao excesso de velocidade, avanço e sinal, né? Aqui a gente percebe muito que as pessoas não observam a sinalização de pare, não é uma sinalização para passar ou diminuir a velocidade, é para parar. É a mesma coisa ali de um sinal, né? Considerado um avanço de sinal, que provoca às vezes um abarroamento, consequente queda, consequente colisão ali da para-choque, né? Que é a cabeça, né, coronel, no meio-fio, que vitima ali, pode até vitimar fatalmente essa pessoa, né? Nosso tempo acabou, coronel, e nós teremos outras oportunidades de voltar aqui, né? Eu gostaria que o tenente Antônio fizesse outras recomendações, outras considerações a respeito aí do trabalho do nosso Corpo de Bombeiros aqui na nossa cidade e região. Nós agradecemos o espaço, tá? O Corpo de Bombeiros está à disposição. E voltando a falar, o Coronel Demetrios citou a questão dos projetos sociais aqui. Qualquer dúvida, caso a escola se interesse em visitar a nossa unidade, fazer contato no telefone 3218-7115. Nós vamos agendar e receber com muito prazer essas crianças, que é um momento de orientá-los, né? É muito importante essa aproximação do Corpo de Bombeiros com as crianças, que são grandes difusores aí, para que se evite aí, determinadas situações. Bom, doutor Ramon, aos ouvintes, é um prazer estar aqui nessa conversa saudável, uma conversa muito boa e assim, a gente tem muita coisa para falar, muitos assuntos para tratar. Temos um projeto que apresentamos aí em vários locais da cidade. Se a gente tiver a oportunidade, também gostaríamos de trazer para o senhor, para a equipe toda, que é um espaço, um centro de treinamento aqui do Corpo de Bombeiros de Uberlândia, para congregar esses projetos sociais com mais qualidade, com mais visibilidade e também para treinar os nossos bombeiros, os brigadistas da cidade. Enfim, temos muitas
muitas coisas que a gente gostaria de implementar, e eu acho que é importante esse espaço para a gente poder divulgar e levar para todos. Muito obrigado, uma satisfação revê-lo, e estamos à disposição do senhor, da equipe toda, da sociedade de uma maneira geral. Eu que agradeço, Coronel. Para nós é um prazer recebê-los aqui em nossos estúdios, né, fazer esse momento aqui de uma conversa, né, de trazer informações para a população, que eu acho que é de suma importância do trabalho do bombeiro, né, que é relevante, é importante, ele tem que ser considerado como um trabalho permanente de prevenção da vida, né, que eu acho que é o mais importante da população entender isso, né, e que o bombeiro, ele, além do relevante serviço que presta, ele está sempre atento aos problemas que a sociedade tem, né, principalmente para a manutenção da vida, manutenção da incolumidade física das pessoas, né. Então, galera, muito obrigado pela sua presença, Tenente Antônio, mais uma vez. Bem, ouvintes, chegamos ao final de mais um Visão do Momento, retornaremos na semana que vem com mais uma conversa de interesse de todos. Os melhores debates acontecem aqui. Visão do Momento. Só aqui. Visão FM.